Olá, queridos. Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema, ok? Nosso tema está logo aqui na tela, ó. A Igreja de Deus através dos séculos, como prometido. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos abrir lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Pega a sua Bíblia. Primeiro Timóteo capítulo 3, verso 15, amém? Vamos fazer uma oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, sua palavra se encontra aberta em nossas mãos. Nós te pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós para nos dar um entendimento desse tema, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler. O verso 15 diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Muito bem. O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção com relação à igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como proceder da igreja de Deus? Não podemos proceder na igreja de Deus de qualquer jeito. Não é verdade? Desculpe. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele foi lá na sarça ardente, quando ele se aproximou da sarça ardente, Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. Amém? Então, a casa de Deus é um local sagrado, é um local santo. Não podemos ir ter esse encontro com Deus na casa dele de qualquer jeito, tá bom? Hoje, nós vamos então aprender um pouco sobre a igreja de Deus através dos séculos. Eu tenho aqui em minhas mãos este livro aqui, ó. Tá vendo este livro? Patriarcas e Profeta. Aqui está Patriarca e Profeta, página de número 80. O capítulo é o 11, que nós vamos ler, tá bom? Deste livro aqui, capítulo 11. Olha só, lá o título é o chamado de Abraão, vocação de Abraão, tá bom? O que vamos ler aqui, está aqui, ó, na tela. Eu quero convidar você para ler comigo aqui. Vamos lá? Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé e Sem, em linha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações de sua vontade. O filho de Tera se tornou o herdeiro deste sagrado depósito. O filho de Tera é esse aqui, ó. Escolheu Abraão, da linhagem de Sem, e o fez guardador de sua lei para gerações futuras. Amém? Patriarcas e Profeta, página 80. O capítulo é o 11, tá bom? Olha que coisa interessante. A igreja de Deus através dos séculos. E ela começou aqui falando que Deus sempre preservou um remanescente. Sempre teve um remanescente para o servir, tá bom? Para o servir. Agora, quem é esse remanescente? Ou quem foi esse remanescente de Deus através dos séculos? Ela começou falando de Adão. Ela disse que Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem e Abraão. Tá bom, vamos trabalhar então esses personagens. Vamos começar pensando um pouquinho em Adão. Adão, ele foi criado no sexto dia, como você já sabe, tá bom? Adão era um guardador do sábado. Ele era um adventista do sétimo dia. Amém? Um adventista do sétimo dia. Por que adventista? Bom, adventista porque ele esperava o primeiro advento de Cristo. Do sétimo dia porque ele guardou o sábado. Aprendeu a guardar o sábado lá com Deus, lá no jardim do Éden. Amém? Então tem aqui, ó. Número 1. Falando sobre Adão. Guardava o sábado. Você vai encontrar em Gênesis 2, verso 2 e 3. Segundo, Adão era vegetariano. Era assim. Você vai ler Gênesis 1, verso 29. Tá bom? Terceiro, Adão, ele cria em Cristo como Redentor. Você vai ler Gênesis 3, 15, onde está a promessa ali, a primeira promessa do nascimento do Messias, e Apocalipse 13, verso 8, onde diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então ali quando Adão e Eva pecou, o Senhor foi lá conversar com eles, abriu para eles o plano da redenção e mostrou que eles tinham que aceitar o futuro sacrifício de Jesus pela fé, matando o Cordeiro. E ali, em Gênesis 3, 21, vai dizer que foi morto o Cordeiro, ali naquele momento, e com a vestimenta, com a pele do Cordeiro, Deus fez uma vestimenta para Adão e para Eva. Tá bom? Então Adão era o primeiro adventista do sétimo dia para o primeiro advento de Cristo. Agora, número 4. Quem foi o primeiro adventista do sétimo dia para o segundo advento? Quando você lê Judas,
verso 14 e 15, porque Judas não tem capítulo, vai falar de Enoque, falando que Enoque profetizou a respeito do segundo advento de Cristo. Então Enoque foi o primeiro adventista para o segundo advento de Cristo. Amém? Lembrando que Enoque também guardou o sábado do 7º dia. Vamos avançar um pouquinho e vamos entender melhor essa questão. Olha só, eu quero que você entenda que Deus sempre teve a sua igreja onde? Na terra. Começou lá com Adão. Olha só o que ela falou. Ela falou dos personagens. Adão. Então vamos pensar um pouquinho em Adão. Em Adão e em Eva. Você sabe que Adão e Eva foram criados na sexta-feira, o 6º dia da semana do ano 0. O texto bíblico é esse aqui. Gênesis 1, verso 26 a 31. Quando você lê lá, você vai ver a divindade conversando entre si. E o verso 26, eles vão dizer um para o outro: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E ali vai começar o processo da criação do homem, como está em Gênesis 2,7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Amém? Então ali está a criação de Adão na sexta-feira, no 6º dia. O verso 31 vai dizer que, havendo Deus terminado ali, na sexta-feira, 7º dia, ele viu que era no 6º dia, sexta-feira, 6º dia, ele viu que era muito bom. Amém? Então Adão e Eva foram criados na sexta-feira, 6º dia. Quando você lê Gênesis 5, versículo 5, vai dizer que Adão, ele viveu 930 anos e morreu. Então, Adão morreu no ano de número 930. Ok? Então Adão e Eva era o remanescente de Deus ali para aquele momento. Amém? Adão, no decorrer da sua vida, ele testemunhou para os demais a queda dele, a questão do pecado. O jardim do Éden permaneceu ali até antes do dilúvio, tá bom? E Adão testemunhou tudo isso. Quem é o próximo personagem que ela falou? Ela falou em Adão, depois ela falou em Sete. Ok. Vamos analisar um pouquinho sobre Sete. Gênesis 5, verso 3, vai dizer que quando Adão tinha 130 anos, ele teve um filho. E o nome dele é Sete, tá bom? Eu quero lhe dizer que Sete é o 3º filho de Adão. E como eu sei que Sete é o 3º filho de Adão, é só você ler Gênesis 4, verso 25. Vai dizer que Adão teve um relacionamento com Eva, Eva ficou grávida e deu à luz um filho, cujo nome é Sete, e Sete veio para substituir Abel, que Caim matou. Gênesis 4, verso 25, tá bom? Então, Sete nasce do ano de número 130 e ele vem para substituir Abel, que Caim matou. Então aí nós temos os 3 filhos. Primeiro, Caim. Segundo, Abel, que é morto por Caim. E terceiro, Sete, no ano de número 130. E como é que eu sei que Adão não teve nenhuma filha antes disso? Quando você lê Gênesis 5, verso 4, vai dizer que depois que Sete nasceu, Adão teve vários relacionamentos com a sua esposa Eva e teve vários filhos e filhas, ok? Durante um espaço de 800 anos. Muito bem. Olha só, falando de Sete, eu quero dizer que Sete viveu 912 anos. Onde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 6 em diante, tá bom? A partir do verso 6 em diante você vai descobrir, então, que Sete viveu 912 anos, ok? Ele viveu menos do que o pai viveu 930, tá bom? Ele viveu aí mais ou menos 18 anos a menos. Agora, em que ano Sete morreu? Bom, Adão morreu no ano 930, mas Sete já morreu no ano 1042, tá bom? Esse é o resultado de 912 mais 130. Ok? 1042. Quem é o próximo personagem, então, que ela disse que era o remanescente? Já sabemos que Adão era o remanescente, ela falou de Sete como remanescente, e agora ela fala de quem? De Enoque. Ela disse que Enoque foi o remanescente para aquela época. Olha só, em que ano Enoque nasceu? Enoque nasceu no ano 622. Aonde você vai encontrar isso? Lá em Gênesis capítulo 5. A cronologia de Gênesis 5 vai dar as datas de todos esses personagens, tá bom? Então, faça a cronologia ali de Gênesis capítulo 5, que você vai encontrar todas essas datas certinho. O detalhe é que no capítulo 5 de Gênesis, verso 21 a 24, vai contar a história de Enoque, tá bom? Vai dizer que Enoque nasceu e com 65 anos ele teve seu primeiro filho, o primogênito de Enoque. A partir daí, Enoque viveu mais 300 anos e andou com Deus aqui na terra. Tá bom? Enoque andou tanto com Deus aqui na terra que Deus disse: Enoque, você não dá para ficar mais nessa terra. Você precisa ir para o céu, estar na minha presença, porque você, é 10. Então, Deus transladou Enoque. Em que ano Enoque foi transladado? Bom, você já sabe que Enoque viveu no total 365 anos, tá bom? Então, 365 em cima de 622, que foi o ano que ele nasceu, você vai chegar no ano 987. Esse ano foi o ano
da transladação de Enoque. Enoque era o remanescente de Deus para aquela época também. Amém? Então Ellen White falou de Adão, Sete, Enoque. Qual foi o próximo personagem que ela falou? Matusalém. Tá bom? Matusalém. Em que ano Matusalém viveu? Nasceu, desculpe. Em que ano Matusalém nasceu? Matusalém nasceu no ano 687. Foi o ano que ele nasceu. Agora, quantos anos Matusalém viveu? Matusalém viveu 969 anos. Você vai encontrar isso onde? Gênesis capítulo 5, a partir do verso 21. Leia a partir do verso 21 e você vai descobrir que ele viveu 969 anos, ok? Qual foi o ano que Matusalém morreu? Matusalém, ele morreu no ano de 1656. Esse é o resultado de 969, mais o ano que ele nasceu, tá bom? 687. Juntando esse com esse, você vai chegar ao ano 1656, que foi o ano que ele morreu. Agora, amigo, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe qual é o significado do nome Matusalém? Não sabe não? Vou lhe explicar. O nome Matusalém significa, no dia que ele morrer, virá. Aí você pode me perguntar, no dia que ele morrer, virá? Virá o quê? Virá o dilúvio, amigo. O dilúvio veio exatamente no dia que Matusalém morreu. Mas Matusalém não era o remanescente de Deus para aquela época? Ela não falou que Matusalém era? Sim, Matusalém era. Mas Matusalém não entrou na arca, mas morreu salvo no Senhor. Amém? Os que entraram na arca, você já sabe, a gente vai conversar sobre eles a partir de agora. Mas então, amigo, esse foi o ano que Matusalém morreu. 1656, que foi o ano que veio o dilúvio. Qual é o próximo personagem que ela falou? Ela falou Noé. Tá bom? Noé é o próximo personagem. Em que ano Noé nasceu? Olha aqui o ano que Noé nasceu, ó. 1056 foi o ano que Noé nasceu. Se Adão morreu no ano 930, passando 126 anos depois, você vai chegar ao ano 1056. Foi o ano que Noé nasceu. Você pode estudar isso na cronologia de Gênesis 5, que você vai encontrar isso. Agora, olha só o que eu vou lhe dizer. Gênesis 5, versos 28 e 29, vai falar então sobre o momento do nascimento de Noé, quando ele nasceu no ano 1056. Quantos anos Noé viveu? Bom, Noé viveu 950 anos. Isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 9, verso 29. Tá bom? Agora, quando veio o dilúvio, você já sabe que foi no ano 1656. Em Gênesis 7, versículo 6 e o versículo 11, vai dizer que o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. Então, se Noé nasceu no ano 1056, com 600 anos, aqui em cima, vai para 1656, que foi o ano que veio o dilúvio. Você está entendendo? Então, amigo, o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. Agora, quando você lê Gênesis 29, eu estou aqui com o verso 29, mas você vai ler o verso 28 e o 29 junto. O verso 28 vai dizer que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, tá bom? Então, depois de 1656, Noé viveu mais 350 anos, formando um total, como está escrito em Gênesis capítulo 9, verso 29, formando um total de 950 anos. Juntando os 950 anos de Noé em cima do ano que ele nasceu, o ano que vamos chegar é esse aqui, ó. O ano de 2006. Esse foi o ano em que Noé morreu, tá? Noé morreu no ano, então, de 2006. Aí eu lhe pergunto, Noé era o remanescente de Deus para aquele momento? Esse você conhece bem, sabe a história, né? Sim, ele era o remanescente de Deus para aquele momento. Salvou-se Noé e a sua família, entrando na arca, total de 8 pessoas, tá bom? E com os descendentes de Noé, a terra foi povoada e está povoada até hoje. E vai ficar povoada até a volta de Jesus. Amém? Olha só, quem é o próximo personagem, então, que ela falou depois de Noé? Ela falou Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé. Qual é o próximo personagem? Sem. Em que ano Sem nasceu? Olha só, Sem nasceu no ano 1558. Esse foi o ano que Sem nasceu. Quando você lê a Bíblia em Gênesis 5, verso 32, vai falar de Noé, dizendo que Noé, com 500 anos, ele teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Tá bom? Os 3 filhos. Vai dizer que com a idade de 500 anos. Mas eu vou te dar a idade certa que Noé passou a ter esses filhos. Não foi bem 500 anos, foi 502 anos. Com 502 anos, ele teve o seu primeiro filho. Se Noé nasceu no ano 1000,
1556, ok? Com 502 anos, vamos chegar ao ano 1558, tá bom? Que foi o ano que Sem nasceu. O primogênito é de Noé. Agora, olha só, quando você lê Gênesis, capítulo 11, versículo 10 e 11, lá vai dizer que Sem, ele viveu 600 anos. E não apenas isso. O versículo 10 vai dizer que Sem tinha 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, tá bom? 2 anos depois do dilúvio, ele estava com 100 anos de idade. Ou seja, se ele nasceu no ano 1558, 100 anos depois é 1658, tá bom? Ele está com 100 anos. Significa que quando ele entrou na arca, ele estava com 98 anos de idade, tá bom? Então, amigo, quantos anos Sem viveu? Sem viveu apenas 600 anos. O versículo 10 e 11 do Gênesis 11 vai lhe dizer isso. Então, em que ano ele morreu? Simples, ele morreu no ano 2158, tá bom? Se você pegar 600 e colocar no ano que ele nasceu, juntando, você vai chegar ao ano 2158, que foi quando ele morreu. Aqui, ó, a continha está aqui, tá bom? Olha só, 600 anos foi o ano que ele viveu, mais 1558, tá bom? Aliás, desculpe, 2158, que foi o ano que ele morreu. Menos 600 anos que ele viveu, você vai chegar então ao ano 1558, que foi o ano que ele nasceu, tá bom? Mais 100 anos que ele viveu depois aí do dilúvio, ele estava com 100 anos, 1658, ok? Muito bem, vamos avançar. Qual foi o próximo personagem que ela falou? Depois de Sem. Depois de Sem, o próximo personagem que ela falou foi esse aqui, ó. Abraão. Olha só voltando aqui para você ver, ó. Só voltando aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem. E ela vai falar que Deus escolheu Abraão da linhagem de Sem. Então, o próximo personagem é Abraão, ok? Então, vamos para o próximo personagem, que é Abraão. Depois de Sem, então, vem Abraão. Abraão era um remanescente de Deus? Você sabe que sim, né? Você sabe muito bem que Abraão é o pai da fé. Foi o homem chamado por Deus. Em Gênesis 12, sai da sua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Bom, Abraão, quando foi chamado por Deus, antes de ser chamado, eu quero dizer o ano que Abraão nasceu. Abraão nasceu no ano de 1948. Se você não sabia disso, você está sabendo a partir de agora. É só você juntar a cronologia de Gênesis 5 com a cronologia de Gênesis 11 e você vai chegar a esse cálculo, tá bom? 1948 foi o ano que Abraão nasceu. Abraão, ele teve alguns filhos. O primeiro deles, você já sabe, que foi Ismael. Mas eu não quero falar de Ismael. Abraão, quando teve Ismael, quando a esposa dele, Agar, teve Ismael, ele estava com 85 anos. Mas não quero falar de Ismael. Eu quero falar de Isaac. Tá bom? Isaac. Olha aqui, eu tenho então... Vou seguir a sequência. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem. Qual é o próximo? Abraão. De Abraão, com 100 anos, vai nascer quem? Isaac. Bom, se Abraão tinha 1948 foi o ano que ele nasceu, 100 anos depois é 2048. É o ano que Isaac nasce, tá bom? De Isaac, Isaac era o remanescente de Deus também? Era o fiel servo de Deus, sim. De Isaac, ele gerou, então, através da sua esposa aí, 2 filhos. Jacó e Esaú, como você conhece, né? Isaac, quando foi pai desses 2 filhos, ele estava com 60 anos de idade. Ok, então, Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Então, amigo, aí nós temos o remanescente de Deus no decorrer da história. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaac e Jacó e as 12 tribos de Israel. E eu lhe pergunto, as 12 tribos de Israel eram o povo de Deus? Foi o povo escolhido? Foi ou não foi? Foi. Você sabe disso, que Deus libertou Israel lá por intermédio de Moisés do cativeiro do Egito, né? E
deu para eles a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas a pergunta que eu faço para você é até quando Israel permaneceu como povo escolhido de Deus, como representante, como nação representativa de Deus? Quero te dar algumas dicas rapidinho. No ano 722 a.C., as tribos de Israel, as 12 tribos tinham se dividido já, depois do reinado de Salomão, entre o reinado de Roboão e Jeroboão. Então, 10 tribos formaram as tribos do norte, tá bom? E as 2 tribos formaram as tribos do sul, Judá, tá bom? Então, o norte se chamava Israel e o sul, Judá, os judeus, ok? Mas no ano de 722, os assírios praticamente eliminou as 10 tribos, só ficando as 2, Judá, a tribo de Judá. Mas a tribo de Judá também não permaneceu tão fiel a Deus assim. Então, no ano 605, Nabucodonosor lá invadiu a Jerusalém, né, 605, e aí levou Daniel e seus companheiros cativos para a Babilônia, e no ano 586, ele invadiu pela 3ª vez e destruiu o templo, destruiu tudo. Ok, muito bem. Mas eles voltaram depois e reconstruíram a cidade, né? Amém? Então, olha só, no ano que Jesus nasceu, quando Jesus chegou, quando Jesus apareceu, o templo já tinha sido reconstruído já um bom tempo. E os judeus eram ainda ali o povo escolhido de Deus. Mas a pergunta é, até quando eles permaneceram? Olha aqui, eu tenho aqui o ano 31. Essa cruz aqui indica a morte de Cristo no ano 31, tá bom? Aqui eu tenho o ano 27, tá? O ano 27. O ano 27 foi o ano que Jesus foi batizado. 27 da nossa era. Foi quando Jesus foi batizado. Começou o seu ministério público. Ele tinha 30 anos de idade. O ano era 27, mas ele tinha 30 anos de idade. Depois eu lhe explico porquê no meu próximo vídeo. Então eu tenho aqui AC antes de Cristo, Antigo Testamento, tá bom? DC depois de Cristo, Novo Testamento. Então Cristo é o divisor, na verdade. Eu tenho 4.000 aqui, indicando que Cristo nasceu no ano 4.000. Será que Cristo nasceu realmente no ano 4.000? No meu próximo vídeo eu vou explicar isso com mais claridade. Você vai entender se Cristo realmente nasceu no ano 4.000 ou não. Então aguarde meu próximo vídeo. Mas, comigo aqui. Ano 27, cumprindo as profecias lá de Daniel capítulo 9, a profecia das 70 semanas. Se você nunca leu, leia. 70 semanas que estavam determinadas ao povo de Israel. Essas 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, deveriam se estender até que ano? O ano 34, tá bom? Então, a partir do ano 457 a.C., é contado esses 490 anos. Então, 490 menos 457, vamos chegar até o ano 34. Depois da morte de Cristo foi no ano 31, 3 anos e meio depois chegamos ao ano 34. Porque o 0 do ano 4.000 é contado como 1, então vai para 34. No ano 34, o judeu selou a rejeição completamente do Evangelho e de Cristo. Eles não quiseram aceitar Jesus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então o povo judeu, como nação representativa de Deus, deixou de ser a partir do momento do ano 34, no apedrejamento de Estevão. É quando Paulo então se volta para pregar o Evangelho aos gentios. Cristo, ele já tinha pregado o Evangelho para os seus discípulos, e no ano 31, quando ele ressuscitou depois da sua morte, ele deu a mensagem para os discípulos dizendo que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então o Evangelho não estava mais centralizado aos judeus. Os judeus não seriam mais a nação representativa. O Evangelho deveria ser expandido, ser levado a todo mundo. Dentro desse contexto, eu quero que você pense em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Vai falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? Você tem as 7 igrejas. Eu coloquei esses pontinhos aqui, cada pontinho indicando uma igreja, tá bom? Então, a partir do ano 31 que Jesus ascende ao céu, os discípulos devem pregar o Evangelho, começando pela primeira igreja, a igreja de Éfeso. Então é Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São o período das 7 igrejas a partir daí, para frente, ok? Então, primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja, quinta igreja, sexta igreja e a 7ª igreja. A 7ª igreja, você já sabe que é a igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3, tá bom? É a última igreja. No Apocalipse não existe 8ª igreja. Qual é o movimento que surge aqui nesse momento, como representante da última igreja, como o último remanescente? A Igreja Adventista do 7º dia. Ela nasceu em 1844, tá bom?
Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, o dragão representa Satanás, a mulher ali representa a igreja, o remanescente ali representa o remanescente, a igreja remanescente dos últimos dias, que começou em 1844. Mas eu quero que você entenda aqui o seguinte, ó, 1844 surgiu o movimento adventista, mas a seta aqui aponta aqui em cima para que ano? 5.844. Cícero, por que 5.844? Esse é o resultado, se é que Jesus nasceu no ano 4.000, esse é o resultado de 4.000 até ali, quando Jesus nasce, mais 1.844. Bote a continha aí no seu celular. E você vai chegar ao ano 5.844. O ano que a igreja nasce da nossa era, 1844, no geral 5.844. Quantos anos estão faltando para o ano 6.000, nesse contexto geral, contando de lá da criação? Faltam 156 anos. Então 5.844 mais 156, 6.000. Você entendeu? Agora eu quero que você entenda que eu estou contando a partir do nascimento de Jesus no ano 4.000. Então ficou faltando esse número aqui, 27, que é o momento que Jesus é batizado e tentado e vai dar início ao seu ministério, ok? Então esses 27 devem vir para aqui, o ano que Jesus vai voltar, 6.027. Agora, olha só, aqui, a Igreja Adventista surgiu em 1844, mais 156, que é esse mesmo valor que eu coloquei aqui para fechar os 6.000, olha só, eu vou para 2.000. 2.000 mais os 27, 27 de quê? Daqui, ó. É esses 27 vem para cá, mais 27, 2027. Esse é o ano que Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar, meu amigo, nesse ano, 2027. Eu quero, nesse momento, fazer o nosso apelozinho para que você, né, possa estar realmente aí preparado para a breve volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Olha só. Cadê o nosso controle? Aqui. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui o volume. Então, meu amigo, essa é a realidade. Jesus está para voltar. E vai voltar no ano 2027 da nossa era. Mas, no geral, 6.027. 6.000 mais 27, 6.027 é o ano que Jesus vai voltar. Você não está querendo acreditar nisso, mas isso é verdade. Isso vai acontecer, queira você ou não, ou você queira se preparar para a volta de Jesus ou não, Jesus vai voltar. Quero lembrar mais uma vez para você que esse ano é o ano que Jesus vai voltar. 2027 da nossa era, no geral 6.027. Mas eu quero dizer que a porta da graça se fecha um ano antes. Você já sabe disso. Eu estou chamando a sua atenção. Se você não quiser ouvir, isso vai ser um problema seu. Você vai se perder. Eu não quero dar ouvido aos profetas de Deus, tá bom? Deus me chamou para esse tempo para trazer essa mensagem. E eu estou cumprindo o meu papel. Deus me chamou e disse, vai, prega essas coisas. E eu estou pregando. Você quer ouvir ou não? Isso é problema seu. Você quer se preparar para a volta de Jesus ou não? Jesus vai voltar, independente se você creia ou não. Entendeu? Então, amigo, é hora de acordar. Desperta do sono, porque o decreto dominical também sai antes, muito antes do que o ano 2026, ok? Então o decreto dominical vai vir para mostrar quem é quem dentro da igreja e quem é quem fora da igreja. Se você não se preparar, meu amigo, não vai receber a chuva cerúlea, não vai dar o alto clamor, não vai fazer parte do grupo seleto, os 144 mil adventistas que vão permanecer vivos após o fechamento da porta da graça. Que Deus lhe abençoe, tá bom? O nosso próximo tema vai ser muito interessante. Nós vamos falar e mostrar se realmente Jesus nasceu no ano 4.000 ou se ele nasceu antes de 4.000. Vamos tirar essa dúvida também, para acabar, ok? Maranata, que Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.